Olha só, seguimos aqui agora com o noticiário internacional. A Venezuela informou que um navio-tanque com petróleo partiu em direção aos Estados Unidos. Em meio a essas tensões com Washington, né? Os Estados Unidos interceptaram um petroleiro no sábado, tentaram apreender ontem mais um, né? A correspondente em Nova York, Priscila Yazbek, tem todas as informações ao vivo com a gente aqui no Novo Dia. Priscila Yazbek veio para o plantão natalino, hein, minha amiga? Que bom ter você aqui com a gente ao longo de toda essa semana. Tá tudo bem por aí? Aqui um calorão e por aí frio, né? Deve estar gelado em Nova York. Pri, bem-vinda, bom trabalho. Exato, Renan. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Olha, nem chequei a temperatura hoje, mas depois vou tentar ver aqui, ó. Rapidamente, -4 agora, sensação de -7, friozinho aqui no Natal novaiorquino, mais feliz de estar com você, também com os nossos amigos da CNN, nossos espectadores aqui nesse plantão natalino, mas vamos falar sobre essa situação que, apesar do feriado, continua tensa entre Estados Unidos e Venezuela. Então, nesse domingo, um funcionário do governo norte-americano conversou com a CNN sob anonimato, já que essas operações não foram divulgadas de forma aberta, e esse funcionário disse que o governo americano está perseguindo um outro navio petroleiro depois do navio que foi interceptado no sábado, conforme você disse, Renan. Também houve aquela primeira interceptação que aconteceu do navio Skipper, que era um outro petroleiro. Então já são 3 navios que estão sob a mira da guarda americana e que isso tudo acontece em meio a essa pressão do governo americano sobre o regime de Nicolás Maduro, com o bloqueio de navios petroleiros tendo sido anunciado na semana passada, esse cerco total que foi anunciado pelo governo Trump, que praticamente só permite que os navios ligados à americana Chevron saiam e entrem nas águas internacionais venezuelanas. Esse petroleiro que as forças americanas estão perseguindo é o petroleiro Bela 1, e segundo esse funcionário que conversou com a CNN, a Guarda Costeira dos Estados Unidos está em perseguição ativa a esse navio, que seria sancionado porque teria ligações com petróleo iraniano. Seria o chamado navio fantasma, que são aqueles navios que usam outras bandeiras ou que desligam o transponder, que é aquele sistema de identificação para carregar petróleo e também outros itens que seriam sancionados. Essa é a alegação, então, feita pelo governo americano. Uma porta-voz da Casa Branca também disse no fim de semana que ele estava transportando petróleo venezuelano sancionado, mas esse navio não aparece na lista de navios sancionados, isso segundo uma consultoria que inclusive conversou com a CNN, a consultoria de energia Kepler. Então, eles falam que existem algumas incongruências em relação ao que diz o governo americano sobre quais são os navios sancionados e o que de fato acontece. Então, existem algumas dúvidas sobre essas operações que acontecem por parte dos Estados Unidos. Também no final de semana, Kristine Owen, que é a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos e que é responsável também por esse tipo de operação, é um departamento que inclui também a Guarda Costeira, falou que um navio tinha sido apreendido antes do amanhecer no sábado, com apoio do Departamento de Defesa, e que a sua última atracação tinha sido na Venezuela. Ela também diz que os Estados Unidos vão continuar perseguindo o movimento ilícito de petróleo sancionado, que é usado para financiar o narcoterrorismo na região. Então, outras operações são aguardadas, e essa última operação também, essa operação desse navio chamado Sentries, que aconteceu no final de semana, é uma operação que chegou a afetar também as relações com a China, já que esse navio seria um navio que pertence a uma empresa que tem base em Hong Kong. E o Ministério de Relações Exteriores da China, inclusive, respondeu a uma pergunta da CNN e disse que estava ciente das informações sobre a propriedade desse navio, que a China está atualmente verificando essas informações e, enfim, falou que eles estão observando essa situação. A China, inclusive, que já tinha se manifestado sobre essas apreensões e sobre essas interceptações por parte dos Estados Unidos. Então,
uma tensão muito grande, lembrando que os Estados Unidos, além dessas apreensões desses navios, já mobilizou uma frota enorme de navios de guerra, são 12 navios de guerra, 15 mil militares que estão na região venezuelana. O governo Trump esperava que com essa mobilização militar, essa pressão fosse o suficiente para depor Nicolás Maduro do poder, mas agora o governo Trump parte para essa outra estratégia de tentativa de estrangulamento econômico para retirar Nicolás Maduro do poder, e fica cada vez mais claro que esse é o grande objetivo do governo Trump. Renan, o governo Trump sempre falou sobre a tentativa de combater o narcotráfico, inclusive realizou vários ataques, mais de 20 ataques que já deixaram 99 pessoas mortas desde setembro no leste do Pacífico, também no Mar do Caribe, com essa justificativa de que seriam narcotraficantes, mas sem apresentar evidências de que de fato essas embarcações carregariam drogas para os Estados Unidos e que as pessoas mortas são narcotraficantes. Então, tudo isso, segundo especialistas, seria uma tentativa do governo Trump de retirar Nicolás Maduro do poder, o que traria ganhos geopolíticos para Donald Trump, um líder de direita que seria, inclusive, receberia então os louros de ter conseguido retirar do poder um líder de esquerda da região, o ditador venezuelano Nicolás Maduro. E agora também fica claro que Donald Trump tenta também vantagens econômicas com negociações talvez ligadas ao petróleo. Então a gente segue, claro, acompanhando todas essas atualizações sobre essa tensão entre Estados Unidos e Venezuela, e qualquer novidade eu volto a chamar vocês. Renan, volto com você.